Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Saudações a todos que, de uma forma ou de outra, estão presentes neste evento. Semana do Linux, primeiro congresso online gratuito de GNU Linux e tecnologias livres. Gostaria de agradecer aos organizadores e parabenizá-los pela iniciativa. Precisamos inovar sempre para contornar os obstáculos impostos pelo tempo, espaço e volume. E este evento demonstra a superação dessas três dificuldades enfrentadas por quem quer participar do compartilhamento do conhecimento, como é tão próprio aos que lidam com software livre. Parabéns a todos que participam deste evento online na forma de palestrantes, organizadores, patrocinadores, enfim, desde o que participou da forma mais simples até aqueles que são o backbone, vamos dizer assim, para a sua realização. A nossa contribuição será o de subsidiar aos ouvintes informações sobre a mais nova alternativa de ferramenta de busca web, fora dos padrões conhecidos. Trata-se do DuckDuckGo, um buscador no formato livre que permite a participação das comunidades de desenvolvedores do mundo inteiro na construção de sua funcionalidade primária, a de fornecer respostas às consultas dos usuários. O título de nossa exposição é DuckDuckGo, o ganso vestido de pato, a oportunidade real. O título quer dar o sentido de que o DuckDuckGo seja uma grande ferramenta que, parecendo um simples pato, é na realidade um exuberante ganso, com potencialidades muito interessantes. Sou o João Quizão, senhor da busca, voz dos minicasts do Tecnovest. Faço uso da ferramenta de busca web desde 1994. Sou estudioso no assunto desde 2000. Tenho compartilhado meu conhecimento em minhas apresentações sobre a busca web desde 2005. Tenho um livro já editado desde maio de 2013 que versa sobre fundamentações de busca web com o uso do Google, primeiro livro de uma série de pelo menos 4 volumes que pode ser adquirido na URL curta exibida goo.gl/j pequeno S grande C grande 0 P pequeno N grande. E em plena produção, de uns 30 dias para cá, um novo livro que fala sobre este buscador, o DuckDuckGo, previsto para março de 2016, que estarei expondo algumas informações a quem nos vê aqui neste canal. Minhas atividades atuais, além da produção de livros que versam sobre ferramentas web e tecnologia, é a produção de conteúdo digital no portal do Tecnovest, onde podemos encontrar áudios, posts e e-books sobre assuntos de diversos interesses. Visite-nos e, se você também gosta de produzir conteúdo digital, entre em contato e, se quiser, pode fazer parte de nossa equipe. Tecnovest.com.br, a tecnologia como meio para um estilo de vida produtivo, acessível e sustentável. Nosso conteúdo de áudio também está disponível no portal do SoundCloud, canal do Tecnovest. Ok? Vamos então falar e conhecer sobre o nosso ganso vestido de pato, DuckDuckGo. Nesses slides iniciais, vamos expor alguns recursos de pesquisa. As fontes de captura do nosso buscador livre conta com mais de 400 fontes distribuídas em 3 classes. A primeira classe trata das fontes verticais, em torno de centenas, todas provenientes de classificação especializada, onde o tipo de dado é a fonte primária especial e única de determinados portais. Essas informações são a base de composição das respostas dadas aos usuários através de respostas instantâneas, as chamadas Instant Answers. São pequenas rotinas ativadas em background, portanto em segundo plano, e desenvolvidas pelas comunidades de programadores espalhadas pelo mundo. Para o fornecimento do conteúdo, os desenvolvedores utilizam sites especializados naquela informação. A segunda classe trata das APIs de terceiros. O que é API? É um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes de implementação do software, mas apenas usar seus serviços. E quais são os terceiros fornecedores de informações? O Yahoo Search Boss, que é uma iniciativa de fornecer uma pesquisa aberta da plataforma de serviços web promovida por uma rede de desenvolvedores da Yahoo. O site é boss.yahoo.com. O Yandex,
que é uma companhia de internet russa que opera o maior motor de busca da Rússia, detendo 60% do market share neste país e quarto lugar no ranking mundial dos maiores provedores, www.yandex.com. O nosso conhecido Bing da Microsoft, www.bing.com. O ainda bastante restrito e desconhecido Wolfram Alpha, que é um motor de conhecimento computacional, www.wolframalpha.com. E o Google não subsidiaria, como os mencionados, informações ao ganso? Apesar de não estar explícito na explicação deste recurso, por procurar cumprir com as suas promessas de segurança, principalmente no que diz respeito ao rastreamento e coleta de dados, não oferece determinados recursos próprios, mas o utiliza do Google. Veremos isso no decorrer da exposição. Tudo isso nos diz que o DuckDuckGo é o que chamamos em desenvolvimento em TI de Markup, um site personalizado ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo serviço completo. A terceira classe trata dos índices gerados pelo uso de robô de escaneamento próprio, o DuckDuckGo Bot, o rastreador web do DuckDuckGo. Ele respeita as regras internacionais estabelecidas que determinam o comportamento desses agentes invisíveis. Os pontos fortes desse buscador. Sem rastreamento. O DuckDuckGo não usa cookies e nem armazena dados sobre endereços IP de seus usuários. Não oferece logins de identificação e usa uma conexão criptografada por padrão. Desta forma, se a NSA exigisse dados de usuários do DuckDuckGo, não haveria nada para entregar. Existem outros projetos web que também respeitam a privacidade dos seus usuários, como faz o DuckDuckGo. Geralmente são iniciativas das comunidades de desenvolvedores em software livre. Bloqueio de IP. Para combater o spam de botnets e outros serviços mal intencionados, o sistema do buscador bloqueia automaticamente endereços IP que abordam um limite de consultas por segundo. Se houver um bombardeio de consultas, o que caracteriza um ataque, um buscador bloqueia o IP da máquina. Em 24 horas, se não tiver sido liberado seu IP para o uso do DuckDuckGo, basta mandar e-mail solicitando desbloqueio para ops@duckduckgo.com. Sem filtro bolha. O filtro bolha faz com que assuntos que tenham mais relação com seu histórico de pesquisa tenham um ranking melhor do que algo que não combine com você. Isso significa que você vai sempre ter mais do mesmo ao longo do tempo e aquilo que diverge das suas opiniões vai simplesmente sumindo dos resultados, criando uma bolha protetora de opiniões. Por exemplo, a ferramenta web percebe o que você mais acessa, portanto, tudo referente ao assunto acessado vai ser priorizado nos resultados. O DuckDuckGo não faz isso. Vamos agora a uma pequena timeline de fatos importantes que marcaram essa tão recente história do DuckDuckGo. No dia 28 de fevereiro de 2008, o DuckDuckGo começou com uma ideia para uma melhor experiência de pesquisa com mais respostas instantâneas e menos spam. Começaram com servidores em um porão empoeirado. Em 11 de janeiro de 2011, o novo buscador disse ao mundo: "O Google rastreia você, nós não." Foi espalhada em muitos sites. Até o dia 30 de novembro de 2011, por anos o fundador Gabriel foi o único Ducker full-time. Mas Kenny Taig mudou tudo isso, vindo a bordo como o primeiro funcionário oficial e mestre Jedi. Finalmente, o time de desenvolvedores saiu do porão da casa de Gabriel para a fortaleza em Paoli, na Pensilvânia, condado de Chester, nos Estados Unidos. A nova sede realmente se parece com um castelo, em 1º de dezembro de 2011. Em 13 de fevereiro de 2012, atingiram 1 milhão de buscas por dia. Foi um marco importante para a equipe, tendo crescido constantemente de 100 a 1.000, a 10 mil, para 100 mil e finalmente para 1 milhão. Isso é mais de 10 pesquisas por segundo. 483 dias depois de chegar a 1 milhão, em 10 de junho de 2013, dobraram as pesquisas diárias. Este marco aconteceu dias depois que as pessoas começaram a compartilhar alternativas de ferramentas web seguras, como DuckDuckGo, na sequência das revelações da NSA. Edward Snowden
tornou público os detalhes de vários programas que constituem o Sistema de Vigilância Global da NSA, Agência de Segurança Nacional Americana. Apenas 8 dias depois de bater 2 milhões de buscas por dia, em 17 de junho de 2013, foram adicionados mais 1 milhão. Para colocar isto em perspectiva, foram necessários 1.445 dias para chegar a 1 milhão a partir do dia de lançamento. Em 19 de agosto de 2013, pouco mais de 2 meses depois de atingir 2 milhões de buscas por dia, a equipe do DuckDuckGo se desdobrou no tráfego novamente, chegando a 4 milhões. As pessoas começam a perceber que não se trata de um restaurante chinês. Palavras de Gabriel. Era 26 de fevereiro de 2014 e foram 5 milhões de buscas diretas em um dia. Isso é 150 milhões por mês. 1 bilhão 825 milhões um ano. São milhares de funcionários a menos do que os grandes caras. Mas cada um é parte da família e cresceu fora da comunidade DuckDuckGo. Bryce Toner se juntou à equipe na hora certa. Era o empregado 10 em 17 de março de 2014. No dia 17 de setembro de 2014, a Apple começa incluindo DuckDuckGo no Safari com o lançamento do iOS e iOS X 8, Yosemite. Uau, isso foi legal, disse Gabriel. Em 10 de novembro de 2014, a Raposa de Fogo Mozilla acrescenta DuckDuckGo como uma opção de built-in embutido para Firefox e Firefox OS. Não querem que você entre em Chrome. 23 de março de 2015 e a busca chega a 9 milhões por dia. Imediatamente a equipe do buscador pensou: como deveremos comemorar quando bater os 10 milhões de buscas por dia? Nós podemos ver a luz, diz Gabriel. Bum! Uau! 10 milhões de buscas em um único dia. 10.210.082 para sermos britanicamente exatos. Para comemorar, deram 10.000 camisetas do DuckDuckGo. Era 22 de junho de 2015. Neste gráfico podemos perceber o pulo gigantesco do ganso. Quer dizer, o voo gigantesco. E por falar nisso, ganso voa? Sim, claro, voa. Mas esse aqui voa muito. Vamos então a algumas características desse buscador. Assim como a maioria dos buscadores já utilizam, o DuckDuckGo também se utiliza do recurso Instant Answers, resposta instantânea, que nada mais é do que disponibilizar respostas diretas às perguntas dos usuários. Só que a diferença no DuckDuckGo é que esse recurso pode ser construído por quem quiser participar. Tem uma ideia de perguntas e respostas que você pode implementar para este fantástico buscador. Este recurso é chamado Bang, ou estrondo em português. Os comandos Bang realizam buscas diretamente em outros motores de busca. Esses comandos poupam etapas em que o usuário precisaria abrir o site que deseja fazer busca, acessar a página de busca do site e submeter a sua busca. Por exemplo, suponha que você queira pesquisar algum livro no portal Amazon.com. Seria preciso abrir o portal e ir à página de busca. Nesse caso, sem precisar sair do DuckDuckGo, você pode simplesmente digitar !A, espaço e o termo de busca. Pronto, o usuário será direcionado já à lista de resultados de busca do termo no site desejado. Neste outro recurso, temos a categorização de páginas, mas para nossa melhor compreensão, funciona como uma lista de itens. Por exemplo, no caso mostrado sobre os ministros do governo Dilma Rousseff, a página de respostas dispõe um mosaico de itens em formato de cartões, no caso os ministros, e na parte superior, divisões em letras do alfabeto. Essa resposta geralmente é fornecida a partir de listas e pode se obter também pelos seguintes termos: Catch and King Characters ou The Big Bang Theory Characters e outros. O recurso da categorização de dados, também encontrado em outros buscadores, é interessante no DuckDuckGo, porque dependendo do termo utilizado, gera-se um funil de tipo de dado. O exemplo mostrado sobre o termo fish, que em português é peixe, temos o seguinte: o sinalizador 1 nos mostra que o uso do termo simples, fish, gera os seguintes tipos de dados no sinalizador 3: meanings, images, vídeos, about, receipts, definition.
Mas se acrescentarmos um termo específico, no caso do sinalizador 2, Fish Receipts, a ferramenta afunila o tipo de dado para o que nos mostra o sinalizador 2, Receipts Images e vídeos. Perceba que é uma lógica, já que especifiquei que queria receitas de peixe. Dos tipos de dados possíveis, nos restaram imagens e vídeos, claro. Tratava-se querer ter respostas sobre receitas, o sistema nos disponibilizou mídias sobre o assunto. Mais um recurso interessante, apesar de outros buscadores também oferecerem a autossugestão, é um ótimo medidor de buscas, já que à medida que digitamos, o que aparece geralmente é aquilo que mais tem sido buscado até aquele momento. Isso significa que após um período, as autossugestões podem variar em virtude dos diversos assuntos buscados na ferramenta. No caso mostrado, os termos principais são open source, e as autossugestões exibidas são justamente as buscas mais executadas em torno do assunto, que neste caso são software, ecology, CMS, CRM, ERP, PHP, 3D Printer e Mac. Se colocarmos simplesmente o nome de uma cidade, por exemplo, São Paulo, o que se destaca é a mostragem do mapa da cidade. Se acrescentarmos um tipo de negócio, por exemplo, restaurantes em inglês, o sistema nos mostra vários restaurantes da cidade e suas devidas cotações. Perceba na imagem inferior que o nome da cidade de São Paulo acentuado não traz o resultado esperado. Por que isso acontece? Porque se a ferramenta está em inglês, o nome da cidade então não pode ser acentuado. E por isso o termo complementar também está em inglês, restaurante. Os favicons são pequenas imagens, normalmente 16 por 16 pixels, que ficam guardados no site para visualização pelo navegador. Geralmente são utilizados como logotipos em tamanho reduzido nos sites de empresas, entidades e marcas quaisquer. Um exemplo é o W, que aparece nas linhas de respostas à esquerda na parte inferior, indicando que se trata de um conteúdo vindo da Wikipédia. A função de um favicon não é apenas ser um símbolo relacionado aos favoritos. Favicons são parte integrante do branding. Eles servem para representar um website como uma entidade dentro de um browser. O que é branding? É uma atividade multidisciplinar que trata, portanto, da construção e do fortalecimento de marcas e de seu gerenciamento. Branding envolve essencialmente disciplinas como marketing, psicologia, antropologia, sociologia, planejamento, comunicação e design. As buscas por dados baseados em datas não existem ainda no DuckDuckGo. Para isso ele se utiliza do Google através dos bangs, conforme o período desejado. Exclamação G-Year para buscas pelo período de um ano. Exclamação G-Month, considerando o período de um mês. Exclamação G-Week para o período de uma semana. Exclamação G-Day para um dia. E exclamação G-Hour para informações de última hora. O próprio Gabriel Weinberg, criador do DuckDuckGo, declarou que, abre aspas, nós gostaríamos de fazer muito mais com datas, mas não temos grandes dados para isso ainda. O DuckDuckGo, por padrão, já entra com configuração de resultados de busca seguros. Ao fazer uma busca, os resultados serão protegidos de sites ofensivos. Pode-se alternar entre ativado e desativado, indo no menu à direita, no canto superior, e selecionando a opção Configurações Avançadas e na opção Pesquisa Segura, fazer a escolha. Garanto, mesmo que esteja desabilitada a busca segura, os resultados são tão mais seguros que qualquer outro buscador. O DuckDuckGo possui um recurso bastante limitado de mapas fornecido pelo site OpenStreetMaps. Restrito porque não traz mapas detalhados, limita-se a apenas responder por cidade, não por endereço. Para suprir esse recurso, a ferramenta se utiliza dos recursos de mapa dos outros 3 mais importantes serviços de busca web, o Bing, Yahoo e Google. Chamo de Big Bangs dos mapas. Logo, para termos um mapa de algum lugar específico, basta digitar o Bang de um dos serviços e os demais termos de localização. Por exemplo, no Google seria exclamação Gmaps, Avenida Nazaré, Belém, PA. No Yahoo seria exclamação YMaps, Avenida Nazaré, Belém, PA. Mas devo informar que o Bing está dando problema, não leva ao mapa do Yahoo. No Bing seria
exclamação BMaps, Avenida Nazaré, Belém, PA. Nesta lâmina, exibo rapidamente alguns tipos de dados categorizados, tais como meanings, about, images, vídeo, stock, place, news, receipts e outros. E a partir do meanings, podemos obter alguns conceitos contextuais do termo buscado, como tops, arts and entertainment, military, business, places, software, sports, maritime vessels, transportation e outros. Como exemplo e demonstração de classificação do tipo de dado e da categorização contextual, mostramos a resposta do sistema para o termo orange. Percebam que o sistema nos oferece apenas 3 tipos de dados, meanings, images e vídeos. E que abaixo de meanings, que é a classificação contextual do dado, a ferramenta classifica em top, art, entertainment, military, business, places, software, sports, transportation, maritime vessels, other, see also. Em cima da imagem do resultado, temos a barra de tipo de dado ampliada. Na parte superior direita de cada subclasse, aparece um número indicativo da quantidade de cartões dentro daquela subclasse de dado. Nesta lâmina, mais um exemplo para demonstrar a classificação de dados e a classificação de dados contextuais na classe meaning, utilizando o termo Apple. Neste caso, já encontra classificações diferentes do exemplo anterior. Podemos ver os tipos top, plants and plant parts, companies, film and television, music, places, technology, other uses, see also. Logo, para cada tipo de informação teremos significados contextuais diferentes. Vamos fazer uma análise da tela de respostas, a anatomia de uma resposta. O que devemos observar na tela de resultados do DuckDuckGo? No sinalizador 1, temos a aba das classes de dados que constam de sobre, imagens, vídeos e ações. Abaixo dessas abas de classes de dados tem a área do Instant Answer. No sinalizador 2, temos a resposta instantânea correspondente à classe de dados assinalada, neste caso, a aba sobre About. No sinalizador 3, o I, que fica geralmente na parte superior direita da faixa do Instant Answer, se clicar, leva o usuário à rotina que forneceu as informações. Neste caso, na área da resposta instantânea, é exibido a logo da empresa Ford, que tem relação com o termo da busca, e logo abaixo temos a sinalizador 4 em 3 partes. Temos exibir mais, onde expande o texto exibido, mais em Wikipédia, o link que nos leva à página da Wikipédia de onde foi retirada a informação exibida, portal da empresa objeto do termo, Ford, e finalmente, à direita da área no Instant Answers, vários links de tópicos relacionados. Logo abaixo da área do Instant Answers, temos 2 links padrões que o DuckDuckGo nos fornece. No sinalizador 5 temos um destaque de cor laranja, é um link de propaganda, sempre no máximo 2 links. No sinalizador 6 temos um destaque de cor vermelha, é o site oficial do objeto de busca. Nos resultados abaixo aparecem primeiro o site oficial no Brasil e em seguida o americano. E os demais são outros resultados da busca, mas perceba que em cada linha de resultado no final temos o link da fonte da linha de resultado e ao lado esquerdo do link o favicon, no sinalizador 7, indicativo da fonte. Na primeira linha de cada resultado temos um link de título da página e à direita, no final desta linha, o símbolo de análise de credibilidade do link do site que chamamos de Watch. O que é o Watch? É um serviço web que mostra um semáforo de cor ao lado dos links de sites para mostrar-lhe que as pessoas confiam nesses sites para navegação segura e compras online. Verdes para o bem, para o mal em vermelho e amarelo como um aviso para ser cauteloso. Os ícones são mostrados nos resultados populares do motor de busca e também encontrados em mídia social, e-mail, online, URLs encurtados e um monte de outros sites. No sinalizador 8, encontramos um botão on-off, que pode ser alternado com um clique, onde sinalizamos ao buscador que queremos considerar a busca local ou regional, que no nosso caso é Brasil, ou não. Nesta lâmina mostramos a busca desde o uso de 2 termos, que chamamos de soltos, o que significa que não tem relação entre os mesmos, são 2 palavras isoladas colocadas juntas no buscador. Em seguida, impomos uma ligação entre as duas, usadas sempre juntas.
como open sourcing é de altíssimo uso, o buscador vai nos fornecer respostas idênticas. Em outros buscadores haveria diferença, mas essa análise não cabe no momento. Na terceira linha, acrescentamos mais uma palavra, afunilando as respostas para tentar encontrar conteúdo de nível básico. Na quarta linha, indicamos de que assunto queremos o conteúdo. No nosso caso, queremos conteúdo que fale do programa Inkscape, ainda básico. Na quinta linha, trocamos o nível básico pelo avançado. Na sexta linha, voltamos ao conteúdo básico sobre Inkscape, mas queremos que os resultados sejam arquivos no formato de PDF. Vamos ver o uso de alguns comandos bastante interessantes da ferramenta. O comando Alternative To responde com ferramentas alternativas ao que está sendo informado. Este comando usa como base o site alternative2.net, já conhecido por alguns profissionais de TI. A sugestão informada não se limita apenas a aplicativos, sistemas operacionais, mas também portais de comércio eletrônico. Na lâmina exibida, pedimos ferramentas de busca alternativas ao Yahoo, mas poderemos ter pedido, por exemplo, Alternative to Walmart ou Alternative to Android. Enfim, o usuário poderá fazer alguns testes como curiosidade. São milhares de opções. O comando Calendar nos fornece o que ele significa, o que ele se propõe. Ao pedirmos Calendar, a ferramenta nos traz o calendário do mês corrente. Mas podemos pedir de um determinado ano, por exemplo, Calendar January ou Jan de 2015. É só brincar, é só testar. O comando Color Picker nos permite fazer a tonalidade da cor especificada na cadeia hexadecimal. No caso do exemplo da lâmina em exibição, é a cor malha ADD8E6. O sistema exibe então a cor e outras cores análogas à solicitada. Além disso, nos traz as numerações dos sistemas CMYK, HSV e RGB de cores. O que são esses sistemas de cores? O RGB é um sistema de cores aditivo projetado para ser utilizado em dispositivos eletrônicos. Monitores são pretos e iluminados por ponto de luz. Portanto, você parte da ausência da cor e vai somando pontos de luz vermelhos, verdes e azuis até chegar na cor desejada. O CMYK é um sistema de cores subtrativo, já que você parte do branco e vai retirando luminosidade até chegar na tonalidade desejada. O HSV é a abreviatura para o sistema de cores formadas pelos componentes Hue, matiz, Saturation, saturação e Value, valor. O HSV também é conhecido como HSB, Hue, Saturation e Brightness, matiz, saturação e brilho, respectivamente. O comando Codes nos oferece a oportunidade de conhecer frases ditas por personagens famosos, como Alan Turing, exemplificado na lâmina. Ou você pode mudar para Charles Babbage ou Nelson Mandela e outros. O cálculo de datas sempre foi de interesse de qualquer um. Na lâmina, o exemplo de cálculo de data é a que nos exibe a data que será a um mês dado o dia corrente. Para o comando exibido na lâmina, One Month from Today, o dia pode ser numeral ou por extenso, no dia 13 de outubro a resposta foi 13 de novembro. Pela lógica, a variação do comando pode ser 12 days from today, 3 weeks from today ou years, para dias, semanas e anos. É só testarem, vocês irão se divertir. O comando weather é para a simples checagem do tempo, como em tantos outros buscadores, mas em especial o formato do DuckDuckGo nos fornece o tempo informando temperaturas mínimas, máximas, se vai chover e a previsão. Mas cuidado, a ferramenta é americana, portanto precisamos checar em que unidade de temperatura se encontram os números informados. Para isso, veja no canto superior direito da área de respostas instantâneas e veja que tem dois tipos de graus, Celsius e Fahrenheit. Clique no C para que a unidade mude para o Celsius, que é a que usamos no Brasil. Neste comando, podemos consultar as horas do pôr do sol e nascer do sol. Como a ferramenta é em inglês, então precisamos usar os termos correspondentes em inglês. Sunset, que é nascer do sol, e sunrise, que é pôr do sol. Você pode usar qualquer uma das duas palavras que a ferramenta exibirá os dados das duas informações. O comando Nearby ajuda a encontrarmos lugares próximos. Quando sozinho, vai ser considerado lugar GeoIP, ou seja, referente ao IP de navegação. Mas pode ser colocado como ponto de referência o local específico, e aí você poderá encontrar várias opções de negócios em qualquer lugar.
Pode colocar, além do exemplo da lâmina, cinema, pizza, office, business, corporate, churrascaria, escola, museu e etc. Nestes casos, os termos em português também são aceitos, além de também poderem ser utilizados no plural em ambas as línguas. Apenas cuidado ao não acentuar as palavras em português, pois como a ferramenta funciona com o inglês, as palavras americanas não utilizam acento.
Isso tudo era o que eu gostaria de passar a vocês. Ainda existem milhares de informações a serem estudadas, testadas e registradas. Por isso a previsão de lançamento do livro para o ano que vem. Espero ter passado alguma coisa de interessante e proveitoso para todos. Reforço informações sobre o livro que já lancei sobre o Google, acessível pelo link exibido na lâmina. E que aguardem o lançamento do que falarei sobre este magnífico buscador chamado DuckDuckGo. Continue com a gente do Tecnovest, nos seguindo nas redes sociais e nos acompanhando no nosso portal tecnovest.com.br. Lá encontrarão grande quantidade de posts, áudios, e-books e livros que começaremos a comercializar na nossa loja virtual do portal. Repito, se você gosta de compartilhar conhecimento e pretende colocar tudo isso em áudio, posts e e-book e quiser fazer parte de nossa equipe, então fale conosco. Venha agregar valor aos nossos conteúdos. Agradeço mais uma vez aos organizadores deste evento o espaço dado à minha exposição. Informo que todo o material constante do conteúdo exposto será disponibilizado com exclusividade aos assinantes do portal, onde encontrarão o vídeo, a apresentação e um e-book com tudo o que foi colocado neste canal. Até o nosso próximo encontro, obrigado e felicidades.